durante muitos anos. E é sobre isso que eu vim falar, da maneira mais dura, mais direta. Esse vídeo é um estudo baseado em ciências comportamentais. Sendo assim, não vou expor a minha opinião pessoal sobre a pessoa analisada no vídeo. Olá, o meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das microexpressões faciais. E você está no canal Metaforando, o maior e mais científico canal de linguagem corporal da América Latina. Hoje vamos comentar sobre o polêmico caso Mayra Cardi versus Arthur Aguiar. Lembrando que esse é o primeiro vídeo de uma série de 2 vídeos, ok? Onde nós vamos comentar primeiro aqui analisando o vídeo da Mayra e depois o vídeo do Arthur. E lembrando, se você quer ver casos como esse, analisados por um perito facial certificado internacionalmente, se inscreve nesse canal aqui, curte e compartilha os nossos vídeos. E se você quiser fazer exercícios todos os dias para melhorar sua análise em linguagem corporal, já me segue lá no Instagram, @metaforando.vitor, ok? Vamos ao caso então. A figura pública, famosa, palestrante e também coaching de inteligência emocional, Mayra Cardi, que por acaso também é ex-esposa do ator famoso Arthur Aguiar, veio a público recentemente expor o seu ex-parceiro em uma situação muito polêmica. Eles já estavam separados, mas como a própria mídia relata, tinham acabado de voltar. Mayra então postou o vídeo em seu Instagram. Nesse vídeo, dentre várias coisas, ela clama ter sido traída várias vezes por Arthur e clama também que viveu um relacionamento abusivo por parte dele. Os nossos objetivos nesse vídeo são basicamente tentar entender o comportamento não verbal da Mayra quando ela está ali comentando a situação, expondo o caso, e tentar responder quais possíveis comportamentos não verbais e emocionais ela expressou naquela narrativa e na estratégia de narrativa dela naquele vídeo. E lembrando que isso aqui é apenas uma análise. Eu não sou dono da verdade absoluta e muito menos juiz de nada, ok? Venho aqui apenas apresentar uma visão de um perito facial certificado para fazer isso, porém não é uma martelada final, muito menos uma acusação. Beleza? Eu separei esse vídeo em 3 tópicos que são majoritariamente ali abordados no vídeo dela, e o primeiro deles é a seguinte pergunta que muitas pessoas fizeram, a mídia levantou essa questão, o próprio Arthur respondeu isso também no vídeo dele, que basicamente foi o que a Mayra falou, que o Arthur traiu ela várias vezes. Será que a gente consegue observar algo nesse caso que seja coerente com essa afirmação? Ele me traiu várias vezes? O primeiro ponto é a linguagem corporal dela enquanto fala isso. A gente consegue observar quando ela está comentando sobre esse tópico de ter sido traída. Um fluxo verbal contínuo, sem muitas pausas. Onde eu era extremamente traída durante muitos anos. E também microexpressões negativas, como nojo, raiva. Por exemplo, nesse trecho aqui. Porque eu cansei de mentir pra mim mesma. Eu cansei de me colocar nessa... Nós conseguimos observar concordância com movimentos de cabeça, onde ela faz o gesto positivo com a cabeça, projeção corporal e analisando o direcionamento corporal e proxêmica, quando eu projeto meu corpo para frente, né? Segundo Edward T. Hall, uma tendência maior de que eu esteja convicto no que eu estou falando, microexpressões de desprezo, que também tem total sentido com ela estar afirmando algo negativo, portanto, um conjunto aqui que exemplifica o que eu falei, com muita coerência. Na análise verbal também ela apresenta uma linguagem totalmente direta, como vocês conseguem ver nesse trecho aqui. Joguei logo na internet o mais rápido possível antes que eu mudasse de ideia. E eu perdoei tudo que ele me fez, tudo que ele me traiu. A linguagem direta com pronomes pessoais, né? Ele me traiu, e não o famoso afastamento verbal, né? Houve uma traição, uma situação, que é muito comum, né? Mais comum em relatos dissimulados. Vale lembrar também que no vídeo resposta do Arthur Aguiar, o próprio disse, né? Confirmou ter traído a sua ex-parceira. Então, respondendo essa primeira pergunta, aparentemente sim, há uma grande coerência em tudo isso que é falado. Lembrando, eu estou dizendo provavelmente porque eu não estou trabalhando nesse caso, não tenho relação nenhuma com ele, e é só um estudo esse vídeo, beleza? Um outro ponto aqui muito curioso no meio de toda essa situação é que foi vazado ali para a imprensa um áudio onde a Mayra Cardi acaba comentando ali a situação. Ela diz em um momento que ela estaria ajudando a sustentar uma suposta amante, né? Nas palavras dela, ela utiliza palavras assim pesadas, fala garota de programa, né? Dentre várias outras coisas. E esse áudio foi vazado então. O Arthur não só não mudou, como nesse exato momento eu estou bancando uma puta que ele trouxe do sul
aqui no Rio de Janeiro num apartamento em dólar. Rapidamente a mídia acabou fazendo várias associações e chegaram então na figura pública de Arícia, que teria sido então essa suposta pessoa que se relacionou ali nesse período com o Arthur e que seria possivelmente a pessoa falada, referenciada pela Mayra nesse áudio vazado. Em resposta a isso, esse áudio que foi vazado, a própria Arícia veio a público no seu Instagram negar essas acusações. E o que a gente conseguiu observar ali naqueles stories dela, quando ela falou que basicamente negou qualquer envolvimento na situação. Justamente porque quem me conhece de verdade sabe que eu sou completamente avessa, eu tenho preguiça de polêmica, eu tenho pavor, eu tenho ranço de polêmica, eu tenho ranço de quem vive em cima de polêmica e quer crescer em cima de polêmica. Eu nunca quis isso pra mim, sabe? E aí acontece um negócio engraçado, como diz a minha mãe. Eu todos os dias sou super tagarela aqui com vocês, diariamente, a vida toda, falo pelos cotovelos. E aí, num momento onde às vezes eu sou atacada e que eu de verdade devo ter voz e devo falar, eu me calo. Não é porque quem cala consente, entendeu? É porque eu aprendi assim, eu evoluí assim, eu escolho assim, eu uso meu livre-arbítrio pra contar pra vocês. Aí eles perguntam, mas Arícia, tu não vai falar que é mentira? Eu falo, mas gente, mas não é tão óbvio. É tão óbvio, mas como eu sei que a minha audiência tá muito gigante, a minha audiência ela tá multiplicada, não é ferindo os outros que a gente cura as nossas feridas. Não é, nem nunca foi. Então, pra finalizar, que eu já me estendi demais nessa... Era uma tarde de sábado, agora já é noite. Pra finalizar, fiquem de ouvidos bem abertos, prestem bastante atenção, que eu vou falar de uma vez por todas e vai ser uma vez só, tá? Pivô, gente, pivô eu não sou, nem nunca fui, nem na época de escola, porque eu nunca gostei de basquete, porque eu sou baixinha, entendeu? Eu era ruim pra caramba, morria de medo da bola. Então assim, pivô eu não sou, nem fui e nem você, entendeu, gente? Porque não combina comigo, não tenho vocação. Outra coisa que não combina comigo é que eu não nasci pra ser amante. Tá? Não tenho vocação também para ser amante, então não fui, não sou e nem serei, tá? Bom, basicamente nós temos uma estratégia verbal de afastamento. É muito curioso ali, ela não tem um comportamento totalmente direto, Não, eu não sou a amante nesse caso, eu não fiquei com o Arthur, eu nunca fiquei com o Arthur. Ela não nomeia, Eu não fiquei com o Arthur. Isso por si só já é uma estratégia muito utilizada, geralmente em relatos desonestos. E tem uns outros pontos ali em análise de discurso que chamam muito a atenção. Quando ela vai falar que as pessoas perguntaram para ela por que ela não vem logo contar, revelar que tudo é mentira, se referindo às acusações de Mayra Card. Ela diz, mas não tá óbvio? Aí eles perguntam, mas Arícia, tu não vai falar que é mentira? Eu falo, mas gente, mas não é tão óbvio. Isso pode ser visto como um S2, uma pergunta deflexiva. Uma pessoa que está praticando a mentira, uma tendência é responder uma pergunta com outro questionamento. Por quê? Assim, o mentiroso tira o foco do que está sendo perguntado para ele e volta aos holofotes para quem está perguntando. Isso, inclusive, é muito comentado no artigo The Voice of Deception, do Luiz Carlos Zanoli. Outro tópico que ela faz muito é a famosa validação por meio de terceiros, Termos como quem me conhece sabe, meus amigos pessoais íntimos sabem que é tudo mentira, que em casos de mentira, é o mentiroso tentando mostrar que a aparência dele é uma aparência positiva, ele é alguém do bem que nunca cometeria tal situação, tal acusação. Mas verbalizar de forma direta, eu não fiz isso com tal pessoa, dificilmente eles fazem. Outro ponto, quando chega na hora que ela vai comentar especificamente sobre ter sido ou não pivô ali da separação, que foi como a mídia divulgou a notícia, conseguimos observar que ela adota um comportamento hesitante, ou seja, alterações de fluxo verbal, S1, apresenta um gesto manipulador próximo à região do pescoço, B3. O pescoço por si só é visto nas pesquisas como uma região muito sensível e geralmente associada a um desconforto muito grande. Além de várias microexpressões de medo, geralmente pelo ouvinte, e na análise de discurso, conseguimos novamente observar que ela não verbaliza de forma direta. Eu não tive caso com o Arthur Aguiar. Não, ela fala o quê? Não fui pivô, não tenho vocação para ser amante. Não é o mesmo que dizer, não, eu não fui amante do Arthur Aguiar. Pivô, gente, pivô eu não sou, nem nunca fui. É que eu não nasci para ser amante. Ou seja, mais uma vez, C3
afastamento verbal. Após esse vídeo da Arícia se pronunciando e negando as acusações feitas pela Mayra Card, a própria Mayra veio a público expor ali o que seriam, no entender dela, evidências de que sim, a Arícia era a pessoa que esteve com Arthur Aguiar. Então ela mostra uma correlação muito interessante ali do ponto de vista entre o que foi falado pelo Arthur, os dados bancários e o que foi postado pela própria Arícia em suas redes sociais no mesmo período. Ela faz então uma correlação de informações que dá uma alta probabilidade de sim ter sido ela, a Arícia, a pessoa naquele momento. Mas lembrando, tudo isso aqui é um estudo, não estamos acusando ninguém, estamos tentando compreender esse caso. Segundo ponto, a Mayra Card fala várias vezes que ainda ama, ainda nutre emoções pelo Arthur Aguiar. Seria isso realmente um ponto de coerência verbal e não verbal, né, na narrativa dela? Vamos dar uma olhada aqui. O que a gente consegue observar com muita frequência quando ela está fazendo essas afirmações são várias microexpressões negativas de nojo, geralmente marcadas ali pela acentuação do sulco nasolabial, que ela já tem uma certa delineação na linha de base, e a elevação também do lábio superior, juntamente com desprezo por contrações unilaterais, geralmente envolvendo ali o meio sorriso ou uma contração no bucinador de forma unilateral. A gente estava namorando porque existe muito amor. Quer dizer, da minha parte existe. Da dele eu não sei mais porque eu não sei quem é ele. Eu não sei quem estava na minha cama todo esse tempo. Eu desconheço. Geralmente seu comportamento corporal é de afastamento, ela exibe vários shrugs e tensionamento no ombro várias vezes quando vai fazer tais afirmações e aparenta várias incoerências narrativas, como por exemplo, dizer que ama e logo em seguida dizer que não sabe quem é esse cara que tá na mesma cama que ela. A gente estava namorando porque existe muito amor. Da dele eu não sei mais porque eu não sei quem é ele. Eu não sei quem estava na minha cama todo esse tempo. Eu desconheço. Então essas falas desconexas também aparecem em abundância, principalmente quando ela vai se referenciar ali nos momentos que ela fala que ainda ama ele. Por exemplo, nesse trecho específico. A gente estava namorando porque existe muito amor. Conseguimos observar afastamento corporal, queda de volume vocal e aumento no tom vocal. A gente estava namorando porque existe muito amor. O que, segundo a tabelinha do protocolo SCANS, é um comportamento na voz que ocorre geralmente quando a gente está dissimulando ou falando algo que não acredita muito. Basicamente porque uma tendência quando você vai falar algo que não acredita é abaixar o seu volume vocal por ter aquela noção de que em alto e bom tom não se fala mentiras, né? Você já deve ter passado por isso. Na escola, faculdade, alguém pergunta uma coisa que você não sabe e você fala meio assim... E o aumento no tom vocal, né, a voz ficar um pouquinho mais aguda momentaneamente, está geralmente associado ao excesso de hormônios como cortisol, noradrenalina na corrente sanguínea, que acabam tensionando as suas pregas vocais. Ainda nesse ponto, falando sobre incoerências narrativas, em vários momentos desse vídeo ela diz que ainda há amor, que os dois se amam, por isso que estavam juntos. Porém, no mesmo período que ela falava sobre a situação nesse vídeo dela, ao conceder uma entrevista para o jornalista Léo Dias, ela disse que tinha dúvidas se de fato ainda existia amor da parte do Arthur. O Arthur te amou? Tenho minhas dúvidas. Tenho minhas dúvidas. Você tem dúvidas? Tenho. Ainda nesse momento, nós conseguimos observar Existe muito amor. a U5, medo, negação de cabeça e, novamente, desprezo, contração unilateral no canto dos lábios. Sem falar que ela diz, existe muito amor. Além disso ser considerado um afastamento verbal, porque é diferente de você especificar, a gente estava namorando porque a gente ainda se gostava. Isso pode ser visto como uma frase potencialmente redundante. A gente estava namorando, pois ainda existe muito amor. O que poderia ser visto como S2, um termo acreditador. Ela exibe uma pausa longa. Existe muito amor. Quer dizer, E novamente, microexpressão de medo nesse momento também. Fora esse momento, ela aparenta vários outros comportamentos quando está falando que ama o Arthur, como negações de cabeça, tensionamento nos ombros e microexpressões de nojo. eu daria tudo de novo. Eu faria tudo de novo. Eu daria tudo de novo. Eu faria tudo de novo. O que soa um pouco difícil de acreditar que essas afirmações sejam potencialmente coerentes, principalmente porque, além de serem emoções negativas e um comportamento verbal oposto à mensagem de dizer que ama alguém, a microexpressão de nojo e desprezo essencialmente não está associada ao amor. Geralmente emoções como raiva e tristeza podem ocorrer, mesmo num término, numa separação, e ainda assim a pessoa ama ela. Porém, segundo alguns estudos, principalmente aqueles feitos por John Gottman, um psicólogo especialista em terapia de casais, as emoções de nojo e desprezo são as que mais se associam
associam a realmente a quebra, o fim, o término de um relacionamento. Inclusive, se você já viu isso no seu parceiro ou na sua parceira, fica ligado. E emoções essa que ela aparenta demonstrar em abundância nas suas microexpressões faciais e especialmente quando vai falar que ainda ama o Arthur Aguiar. Por fim, um questionamento. Será que o estilo de narrativa utilizado pela Mayra Card para contar esse caso para o público pode ter algum significado mais específico? Ou seja, poderia apresentar uma possível inconsistência? Lembrando, isso é uma tentativa de compreender a situação. O que eu estou fazendo é tentando entender a situação por meio de alguns protocolos de análise não verbal e até análise verbal, como por exemplo o SVA ou o SCAN, Scientific Content Analysis. Basicamente, no estilo de narrativa dela, a gente pode observar que ela potencialmente cai em contradição quando diz logo no início que vai ser dura e direta, porém conta vários outros pontos, realça sua opinião pessoal várias vezes, o que é compreensível quando você está relatando algo que é extremamente pessoal, porém ela acaba tornando a narrativa não tão direta como disse que seria no começo. Ela comete também um certo excesso de dramatização quando fala, geralmente usa termos que podem eliciar uma resposta emocional muito alta, faz utilização de emblemas faciais, que é aquela expressão que dura apenas para ilustrar uma história, faz utilização também da voz de sussurro, o que é muito mais comum em narrativas contadas, né, histórias contadas do que relatos espontâneos. Por exemplo, falar desse jeito, assim. E conforme o artigo Crocodile Tears, esse tipo de comportamento de alteração emocional, esse tipo de fala, de demonstrar uma emoção e logo em seguida demonstrar outra, tem um momento que ela dá risada e logo em seguida ela faz uma expressão negativa. Esse tipo de comportamento não está muito associado a relatos de remorsos genuínos. Inclusive, esse é um estudo muito utilizado por investigadores do FBI para entender se o remorso contido ali de fato é genuíno. E é muito interessante se observar que esse vídeo que ela gravou tem um design de câmera um pouco diferente da maioria dos vídeos dela, pelo menos que eu consegui observar ali no feed do IGTV dela. A maioria dos vídeos ela faz um enquadramento, né? Geralmente a câmera filmando ela em um ângulo reto, né? 180 graus, ou filmando um pouco de baixo para cima. Nesse vídeo em específico dá para perceber que a câmera fica um pouco para cima dela, filmando ela de cima para baixo. Isso em linguagem audiovisual é chamado de plano plongé, que seria um plano mergulho. Geralmente é utilizado para passar a ideia de que o alvo, né? A pessoa que está sendo filmada está inferior, é alguém inferiorizada, é alguém vitimizado. E me chamou a atenção do fato desse vídeo específico ter esse enquadramento um pouco, aparentemente um pouco diferente dos outros. E por último, um ponto que me chamou muita atenção. Ela aparenta, durante praticamente o vídeo inteiro, ter um diálogo muito direto com o público. Eu entendo que a linha de base dela, ela é uma comunicadora, ela trabalha com inteligência emocional, ela auxilia pessoas em processo de desenvolvimento pessoal. Então é muito comum esse vício até do trabalho de querer falar e já meio que querer já te dar um conselho positivo ou até fazer uma reflexão sobre a situação. Porém, lembrando, no começo ela clama que será um relato totalmente direto e um relato emocional espontâneo. E mais uma vez, pegando artigos de estudo como o Crocodile Tears, relatos espontâneos geralmente são mais diretos e de fato eles tendem a ignorar o público em volta. Geralmente eu quero falar das minhas emoções, o que eu tô sentindo, não me importa se você vai gostar ou não. Esse tipo de estratégia de ficar toda hora falando com o público poderia ser visto, dependendo do contexto, em um tipo de estratégia utilizada para gerar um apelo positivo no público, ou seja, uma simpatia deles para com o seu caso. Conclusão sobre a traição. Conforme a mídia e as provas levantadas pela própria Mayra Card e conforme relatado pelo próprio Arthur Aguiar, aparentemente tem um grande nível de verdade no que ela falou. E por parte da Arícia ainda houve um certo comportamento potencialmente dissimulado e omisso, porém que foi rebatido com materiais que, segundo Mayra Card, seriam evidências cabais de que a Arícia era quem estava com Arthur. Sobre ela dizer que ainda o ama, não aparenta apresentar uma grande concordância não verbal em relação às mensagens verbalizadas quando faz tais afirmações. E sobre o seu estilo de narrativa em expor esse caso, ela aparenta uma linguagem não muito direta, com momentos potencialmente dramatizados e emblemas comunicativos que poderiam estar associados e por poderiam, entende-se, uma suposição por parte de quem lhes apresenta o vídeo, poderiam estar associados a uma possível tentativa de gerar uma empatia ou identificação com o seu público para com a sua história. E se levarmos em conta que casos assim, envolvendo pessoas, figuras famosas, costumam ter um desfecho fortemente influenciado pelo apelo popular, seria compreensível tais situações. Lembrando, isso tudo é uma suposição. Bom pessoal, nosso vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, já curte e compartilha ele. Se não é inscrito, já se inscreve no canal para ver mais análises como essa. E a gente se vê então no próximo vídeo. Valeu!